Olá, meu nome é Ana Célia, sou pedagoga, mãe da Maia de 10 meses e estou aqui hoje para dar dica para vocês que precisam voltar para o mercado de trabalho e não sabem como fazer a adaptação do seu filho de forma respeitosa. Quando eu precisei voltar ao mercado de trabalho, eu fiquei desesperada porque eu não sabia como fazer a adaptação dela. Eu acho que esse é o caso que todo mundo passa, né? Nós, mães, pais, principalmente, a gente sofre muito com essa transição, né? E por que não procurar fazer algo mais leve para a gente, para a criança, para que a gente não sofra tanto e nem com antecipação, né? E eu vou contar para vocês agora a forma que eu fiz com a minha filha e eu acho que pode ajudar você. A minha primeira dica é fazer um manual do seu filho. Por exemplo, eu fiz o manual da Maia, onde eu colocava mais ou menos a rotina que ela já seguia em casa. Então, horários de mamada, horários de sonecas, coloquei como ela demonstrava sono. Então, por exemplo, Maia sempre gostou de mexer muito na orelha quando tá com sono, esfregava a cara. Então, tudo isso eu coloquei no manual dela, para que a babá, né, no caso, minha filha ficou com a babá, para que a babá pudesse identificar esses pontos nela. Por quê? Não é só uma adaptação da criança, tá, pessoal? É uma adaptação da profissional também, que vai ficar com o seu filho, com a sua filha. Então, a criança não a conhece e ela também não conhece a sua criança. Então, a gente precisa pensar realmente nos dois lados. Esse manual, ele facilita a comunicação entre as duas, né? Então, por exemplo, um bebê ainda não sabe se comunicar de forma que a babá ou a escolinha consiga entender o que seu filho quer. Então, no caso, eu comecei a esse manual, entreguei para ela. Então, eu tinha ali, além, né, dessas informações, sinais de sono, horários, eu coloquei também ali uma manobra, né, de desengasgo, expliquei, coloquei a fotinha, expliquei como funcionava, porque a Maia ela começou logo em seguida a introdução alimentar. Então, pode ocorrer ali o reflexo de gag, coloquei para ela entender a diferença de reflexo de gag para o engasgo, então eu acho que é bem importante. Além disso, eu sempre deixo na bolsa da Maia a receita atualizada. Então, por exemplo, Maia tá com 9,8 kg, são 9 gotinhas de remédio, às vezes, né, dependendo do remédio. Então, eu deixo a receita atualizada dentro da bolsa, para caso precisar de alguma medicação, essa receita está lá. Além de tudo, eu também deixo as medicações dela lá, as medicações básicas, paracetamol, dipirona, um antialérgico, né? Medicações que a gente sabe que pode ser que um dia precise usar, tá? Enfim, entreguei esse manual e eu precisei me preparar psicologicamente para esse processo. No mais, a gente sabe que a criança, ela não sofre tanto quanto os pais. Por quê? A gente tem aquela coisa de, ai, nossa, só eu sei cuidar do meu filho, só eu sei o que ele precisa, só eu sei fazer ele dormir, sendo que na verdade a criança ela aprende de acordo com o ambiente que ela está. Isso é muito importante saber. Então, eu comecei a fazer a adaptação dela aos poucos. Por que aos poucos? Bebês não têm noção de tempo, tá? Eles não sabem a hora que 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Eles não têm noção do quanto isso demora, né? Quantas horas que são aí entre esse intervalo. Então eu comecei aos poucos, né? A gente começou ali com meia hora. Então no primeiro dia eu levei ela. Na verdade, eu já tinha ido conhecer um ambiente, então ela se familiarizou com o ambiente enquanto eu conversava com a profissional. E depois a gente começou com meia hora. Nessas meia hora, eu falei com a babá, olha, se ela chorar bastante ao ponto de você não saber controlar, você me liga que eu volto. E eu procurei estar numa distância legal, para que se caso precisasse com urgência, eu estava mais próximo. Então, meia hora passou. Claro, gente, a gente precisa saber que um bebê ele chora bastante no início. É normal, mas ele com o tempo ele se adapta. A adaptação de um bebê, ela leva de 3 a 5 dias. Tá? Então é importante que você, quando começar a fazer a adaptação do seu filho, você tenha constância. Então, por exemplo, nunca inicie uma adaptação um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, porque vai atrapalhar todo o processo. Tem que ter constância. Então, no primeiro dia ela ficou meia hora, chorou, óbvio, mas logo a babá conseguiu distrair ela com brinquedinhos, lá tem outras crianças, né? Então elas brincaram muito juntas.
E no segundo dia a gente já começou ali com 1 hora. E a partir do segundo pro terceiro dia, eu já comecei a fazer de hora em hora. Então, no segundo dia ela ficou 1 hora, no terceiro dia 3 horas. E quando a gente viu que no terceiro dia ela já estava praticamente adaptada, a gente já resolveu deixar por mais horas seguidas. Então, no terceiro dia ela ficou 4 horas, né? E assim a gente foi fazendo. Eu fiz a adaptação da minha filha com 1 mês antes de voltar a trabalhar, porque eu queria ter essa tranquilidade de poder estar presente caso precise, tá? É porque é uma loucura quando a gente precisa voltar para o mercado de trabalho e a gente tem 1 semana para fazer a adaptação da criança. A gente sofre muito, a criança sofre muito, a mãe em si, ela tem ali toda a adaptação do corpo para as mães que amamentam, né? Então o corpo ele precisa se adaptar com o período que está longe da criança, então o leite vaza, enfim, é uma preparação da mãe e da criança, tá? Então a primeira dica é manual. Segunda dica é ir aos poucos, então por minutos o primeiro dia, o segundo você já aumenta, o terceiro você pode deixar horas e você vai observando a sua criança. Nunca faça além do que a sua criança está demonstrando interesse, vamos dizer assim, tá? E a outra dica também é constância. Nunca mate o processo no meio. Começou, vamos terminar. E outra, não é porque a gente vai começar a trabalhar daqui a 1 mês que a gente precisa fazer a adaptação ali durante 3 dias e depois simplesmente, eu volto quando eu estiver prestes a trabalhar porque ela já está adaptada. Isso vai literalmente matar o processo da adaptação da sua criança. Por quê? Ela vai se adaptar, você vai levar ela para casa, vai ficar com ela em casa, voltar à sua rotina normal e a criança ela vai desacostumar com aquele ambiente que ela estava começando a se adaptar, começando a criar confiança. Mais uma dica, tá? Dê a oportunidade da sua criança criar relacionamento com a escola, com as professoras ou com a babá. E deixe a profissional criar relacionamento com a sua criança. Isso é muito importante. Por quê? Se no primeiro dia você deixar ela por meia hora e ficar lá no espaço durante 20 minutos e ela ficar só 10 minutos com a profissional, você está matando todo o processo. Porque ela não tem ainda, ela não vai criar ainda a relação de confiança, a relação de referência com aquela profissional, porque a referência dela é você e você vai estar naquele espaço. Então você tem que dar oportunidade para que ela crie outra referência além de você naquele espaço. Então você vai deixar a sua criança, vai falar com ela, olha, mamãe precisa trabalhar, mas mamãe já volta, tá bom? Você vai despedir da sua criança, não sai escondido, tá? A sua criança ela precisa entender o processo e ela precisa confiar que uma hora você vai voltar. Se você sair escondida é muito pior, porque aí ela não tem mais confiança no ambiente e às vezes até ali fica com medo de você abandonar ela. Então é onde as crianças começam a chorar quando você se ausenta por um motivo ou outro. Quando você vai até no banheiro ela começa a chorar muito, porque você realmente saiu escondido. Então ela tem a perspectiva de que você vai se ausentar a qualquer momento. Você saiu do ponto de vista dela, você vai sumir. Então não faça isso. Despeça, deixa ela ver como que você vai embora, ela vai chorar, mas depois ela se acostuma, tá? Então, cria oportunidade para essa criança criar relacionamento com a profissional e a profissional criar relacionamento com ela e não interfira nesse relacionamento. Então, você não vai ficar no ambiente, você vai deixar a criança e a profissional ter essa relação ali de confiança e de referência. Combinado? Bom, então as dicas de hoje foram essas. Espero que possa ter ajudado de alguma forma. E me conta aqui o que vocês fizeram de diferente que possa ajudar algumas mães aí que estão passando por esse processo, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Tchau! E beijo. Não. Vai. Vai ficar quieta, não sou. Aí, ó. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Célia, sou pedagoga, mãe da Maia de 10 meses. E eu tô aqui para dar dicas pra você que vai voltar pro mercado de trabalho e não sabe como... Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Célia, sou pedagoga, mãe da Maia de 10 meses. E eu tô aqui pra dar dica pra vocês de como fazer uma adaptação de forma leve da sua criança no período que você vai voltar a trabalhar. Nossa, criança! Você não vai esperar, não. Vai. Hi! 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 Fala. Hi! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Célia, sou mãe da Maia de 10 meses, pedagoga. Estou aqui pra dar dica pra vocês de formas de adaptação leve da sua criança quando ela precisar voltar ao mercado de trabalho.
Vamos mamar? Mama? Mama? Mamá, papai. Ei! Vamos mamar?